dia! Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou perita grafotécnica. Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a minha experiência com a coleta padrão por videoconferência. Mas antes de entrar no assunto, eu quero falar um pouquinho sobre o processo no qual eu fui nomeada, falar um pouquinho do que está acontecendo. É uma ação monitória. Uma ação monitória, eu também não conhecia, a gente vai acabando descobrindo as coisas, né, conforme vai trabalhando. Uma ação monitória é para reclamar pagamento em dinheiro ou entrega de casa móvel ou fungível, coisa móvel, tá, gente? Aquilo que é suscetível de substituição por bem da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Nesse caso, a autora entrou com um processo para reclamar 10 notas promissórias no valor de R$ 312. Corrigindo, né, o ato ocorreu em 2014, no caso, essa ação, né, essas notas promissórias ocorreram em 2014. No caso aqui, sabe aquelas empresas que fazem negociação de dívidas, né, reduzem os juros, alguma coisa assim? Essa pessoa devia um valor de R$ 21 mil para a financeira do Banco do Bradesco, coisa assim. E, né, provavelmente pelo que foi descrito lá no auto, ele não estava conseguindo pagar e ele contratou esse serviço para que ele renegociasse as dívidas. Então, o valor de R$ 21 mil, ele conseguiu quitar por R$ 5.150. R$ 5 mil e alguma coisa conseguiu. Então, inicialmente, ele teria que pagar um valor de, né, para começo, de R$ 1.500 dividido em 10 parcelas de 150. Ok, ele pagou, né, conforme está escrito, conforme está nos autos, né, ele fez o pagamento desses valores. E também ele teria que fazer, conforme eles conseguissem a negociação, né, para redução desse valor da dívida, ela teria 20% sobre uma comissão de 20% sobre o valor. Sobre o valor do desconto que eles conseguiram, né? Que deu o valor de R$ 3 mil na ocasião. E ele teria que estar fazendo esse pagamento em 10 vezes de 312 na época. Bom, como não foi feito o pagamento, né? Eles fizeram a ação monitória cobrando esse valor em 2019, porque o processo começou em agosto de 2019. Porém, o réu não reconhece esse valor. Nunca falou do serviço em si, não, pelo menos não está descrito nos autos. A advogada dele não está reclamando, falando sobre o serviço, mas sim sobre a nota promissória, né? Somente também a autora, ela só fez a cobrança das notas promissórias e só colocou notas promissórias, né? Na petição inicial, até a juíza fez uma reclamação que depois a autora apresentou o contrato de serviço e a juíza acaba que não aceitou, só aceitou as notas promissórias que a perícia fosse sobre as notas promissórias e só isso. E é isso. E o que está acontecendo é isso. O réu não reconhece a dívida nem as assinaturas dessa nota promissória. Muito bem. Porém, essas notas promissórias, né, tem lá uma rubrica, uma assinatura bem reduzida, com umas letras e aquelas setras que a gente conhece, né? Aquelas setras, aqueles traços ornamentais. E o que ocorre? Eu já avaliando lá o processo, vi o que consta lá no processo, os documentos oficiais, a procuração, e agora com a coleta que eu fiz, eu verifiquei que formalmente, gente, as assinaturas não se batem formalmente. A formologia deles não se bate. O que eu vi pelos laudos que eu já estudei, geralmente as assinaturas, pelo menos forma, se coincidem, né? Se aparentam entre si. Lógico que às vezes é a gênese e tudo mais. Desculpa. Não são a mesma, lógico, são distintas, mas a forma muitas vezes é igual. Isso nesse caso específico que eu estou, não. Depois eu posso até disponibilizar quem quiser para ver, para estudar também.
Não, ele assina, o réu assina de forma sicopada, aquela assinatura de forma, né? E, e no documento questionado nada tem a ver. Até tem letras lá que tem uma mistura de letra sicopada com um pouco de cursiva. É isso. Pedi outros documentos também para a advogada, né? Da época, né, uns documentos mais recentes. Ela não mandou muita coisa, ela não tem muita coisa, eles não têm, né? Mas eu vou trabalhar com o que tem. E é isso, tá? Isso é o geral do que tá acontecendo. Então, no dia 9, às 14h30, marquei a minha coleta padrão por videoconferência. Correu tudo normal, o que antecedeu esse horário foi muito tenso, né, preocupada de dar tudo certo, de não cair internet, de nada ocorrer fora do normal. Fiz as minhas anotações do que deveria falar ou não, do que deveria perguntar ou não, eu fiz tudo aquilo bonitinho, todo o meu cronograma, né, do que eu deveria fazer. Aí ela imprimiu na hora lá os formulários, porque falou que não tinha recebido. Aí eu falei assim, não, eu enviei, ela falou que não tinha recebido, acabei depois enviando novamente, e aí tudo certo. Aí eu o periciando, né, mostrou o documento, né, de oficial dele, que é o que já consta nos autos, mostrou a caneta que ele tava para fazer lá o preenchimento. E aí eu fui mostrando a ele como deveria preencher, porque tinha que ser com letra de forma, letra cursiva, teria campos que teria pautas e outras sem pautas, né? E teve ditado, porque como eu disse, eu teria que ver, como eu disse que é um caso assim meio atípico para mim, não, é bem diferente, né? Que eu tô quebrando a cabeça ainda, né? Para desvendar o mistério. E eu teria que ver esse homem escrevendo. Teria que ver como que ele se sai com outras letras de letra cursiva, com letra de forma, como ele age em outras letras. Então teve ditado de frases, teve ditado de algumas palavras, né? Tudo aleatório, assim, que eu vi, mas que tinha a ver, né, com o que eu estava sendo questionado. Pedi também que ele escrevesse com a mão esquerda, ele escreveu com a mão esquerda, o nome dele e tudo mais. No total foi 5 folhas, né? Teve 5 folhas, ele ia escrevendo, ele ia preenchendo os formulários, mostrava para mim, ó, tudo que ele fazia, ele mostrava, preenchi, terminei, mostrava, tudo. Eu pedi para que a advogada focasse lá na mão dele, na hora do preenchimento, né? Eu vi assim que o ambiente deles lá, pelo que eu vi, é um ambiente pequeno, né? Era o escritório da advogada. E foi isso, gente. Todo o processo foi isso. Não demorou mais que 20 minutos. Acho que deu 26 minutos total de o que ocorreu, né? No processo todo. O periciano estava bem tranquilo e calmo, né? Porque tem que ser, né? Bem tranquilo, ele estava calmo, acho que até mais que eu. Mas foi isso, gente. Todo o processo durou esses 26 minutos, ocorreu tudo bem. Nossa, ela já me enviou por e-mail, né? Vai me enviar pelo correio também. E aí terminou, eu desejei boa sorte para ele. E foi isso, aí cada um encerrou. O que eu tenho a dizer, gente, é que é possível fazer, né? Com todos os nossos medos e receios, é possível fazer, né? Teve nossos colegas que já fizeram, por que não pode, a gente não pode tentar fazer? O que eu aconselho é aqueles que estão aí na sua primeira nomeação, fora dos seus estados e que tente fazer. Peticione ao juiz, que eu acredito que se o juiz quer resolver quer solução para o seu processo, dar andamento, né, ao processo, ele vai aceitar, não tem por que não. Eu acho até assim que nesse processo meu, que eu tô trabalhando, eu acho que eu tô sendo a 6ª ou é a 7ª perita nomeada, porque já se passaram vários peritos, e lógico, foi problemas de honorário, com certeza, porque a justiça é gratuita e é um processo um pouco complicado, então por isso que os outros peritos, né, arbitrou o valor maior, né? Teve um perito lá que pediu 2.000, outro 2.500, ela negou todos. Eu também pedi, ela negou, mas eu aceitei porque precisava da experiência. E acabei fazendo, estou aqui.
E com todo o medo que você tiver, você vá com medo mesmo, né? O meu professor, um dos meus professores dos meus cursos, ele diz que o medo é natural, é do ser humano, é uma defesa. Mas o pânico, o pavor, ele te paralisa, ele te impede você de tomar as atitudes, de tomar providências de algo que você deseja, do sonho, do que você almeja. Então, eu aconselho o medo natural, mas o pânico, o pavor não pode ser, porque ele vai te paralisar, ele não vai deixar você agir, tá bom? Então é isso, gente. Resumindo aqui, foi isso, tá? Precisando de ajuda no que eu puder, lógico, eu não sei muito, mas o que a gente sabe, a gente ajuda, a gente passa pra frente, tá? Pode me procurar lá no Instagram, no grupo, no Telegram, no Face também, eu estou lá no Face, quem quiser é só seguir, tá? Desculpe que o ambiente assim não é aquele ambiente profissional, minhas palavras lá pode ter ocorrido um pouco grosseiro, né? Às vezes o modo de falar não é aqueles formais, mas tá bom. O importante é que, de alguma forma, eu quero contribuir